Olá, sejam bem-vindos a mais um Elas Podem Cast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial e esse episódio é um episódio especial do Dia das Mães. Eu quero que vocês deem as boas-vindas à Marisa. Olá, tudo bem? Olá, Marisa, é um prazer receber você aqui. Já tinha um tempinho que eu não gravava aqui o Elas Podem Cast, então quando surgiu essa ideia, eu pensei em trazer você, né, como um episódio especial aí do Dia das Mães, para retratar um pouquinho dos desafios, né, de como é complicado hoje a gente conciliar a questão da maternidade, a questão do trabalho, trazer um pouquinho da sua trajetória, da sua história, porque eu sei que por trás aí dessa profissional tem muita bagagem, tem muita história de superação, então eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história. Se apresente. Prazer, meu nome é Marisa. Eu venho de uma história bem longa, né? Mas assim, começando ali na época de mãe, né? Eu na faculdade, eu estava terminando a faculdade, a gente começou a pensar em querer ter filhos, né? E aí eu falei, não, vou esperar, porque eu vou terminar a faculdade primeiro, e aí depois a gente continua pensando nessa possibilidade. Uhum. Só que Deus age de formas que a gente não imagina, né? A gente pede, ele entrega. Eu penso assim. E aí eu tava terminando a faculdade, eu terminei a faculdade em setembro, eu colei grau. Em outubro eu descobri que tava grávida. Meu Deus. Foi. A E hora que você aí pensou, não, agora minha eu vida falei, profissional vai caminhar, e você falou, pá. exatamente. Eu falei, não, agora eu terminei a faculdade, eu tô pensando em ser mãe, mas não vou ainda. Eu vou começar a fazer processo seletivo. Inclusive, eu estava fazendo processo seletivo numa indústria. E aí, em outubro, descobri que estava grávida. Eu falei, né, vou ter que parar. E aí, naquele momento, é, era um sonho, assim. Eu acho que muitas mulheres têm esse sonho, né, de ser mãe. E era uma coisa pra mim que era muito latente mesmo. E eu falei, tá, vou parar tudo pra ser mãe. Uhum. Isso foi um combinado meu e do meu marido e ele falou, olha, eu vou conseguir manter a gente, não se preocupe, então pode ficar tranquilo. E assim eu fiquei. Só que naquela época eu não imaginava que se eu parasse tudo pra ser mãe, eu ia parar muito da minha vida. E eu acho que muitas mulheres não pensam isso. E eu tinha acabado de formar, então eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha vivência nenhuma na minha área, e eu simplesmente parei para ser mãe. Gestei, fiquei ali toda a minha gestação muito feliz, porque eu quis muito ficar grávida, né? Era um filho muito amado, muito esperado. Primeiro neto das duas famílias, então foi uma coisa assim, né? Só que quando eu ganhei o João, tudo começou a ficar meio nebuloso, porque a gente fica nessa fase, né? Ah, e aí? Eu parei a minha faculdade, eu não iniciei minha vida, minha carreira profissional, eu agora tô só como mãe. O que que eu vou fazer aqui nesse meio tempo? Parei, acalmei e falei, tá, vou ser mãe. Vou ser só mãe. Você concluiu a faculdade de farmácia, Concluí. aí teve o parto, enfim, o João nasceu. E aí eu tive não, né? Eu escolhi, né? A gente Aham. escolheu eu ficar só mãe, né? Fiquei só como mãe por 2 anos e meio. E aí, quando eu fiquei nesse período, assim, que eu só ficava com ele, eu parei totalmente a minha vida. Virei só mãe. Eu não era Marisa farmacêutica, eu não fiz nada do que era da minha área de formação. E aí eu comecei a ficar muito inquieta, sabe? Aquilo ali pra mim já não estava muito normal, muito certo. E eu a vida inteira trabalhei. A vida inteira. A vida inteira mesmo, que é desde quando eu me lembro de ser pessoa. Uhum. Porque eu, com 12 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu sempre fiz as minhas unhas. Nunca ninguém fazia minha unha. E eu aprendi a fazer sozinha. E aí, um belo dia, eu falei, eu preciso de dinheiro. E eu, com 12 anos, fui num salão perto da minha casa, e eu morava no interior. Isso lá nos anos 90, 2000, era normal, né? Uma criança trabalhar. Hoje não pode. Mas eu fui e eu falei: você me dá um emprego? Eu faço unha. E ela: tá, vem fazer a minha. E eu fiz a unha dela. Olha,
a sua cutícula ainda não tá muito boa não, mas você pinta muito bem, então eu vou fazer a cutícula e você faz a pintura. Falei, que Esmaltação. ótimo, né? A esmaltação. E assim, eu comecei. E eu ganhava R$ 50 por mês. E eu, assim, era muito dinheiro. Nossa, era muito dinheiro. E aí eu pegava aquele. E eu já, né? A gente não imagina quando a gente é criança, né? Mas depois que você cresce, você começa a ver o seu passado e fala, gente, eu era empreendedora desde sempre. E aí eu pegava esse dinheiro, vinha aqui pra Goiânia, porque eu morava em Hidrolândia. E aí eu ia nas lojas de bijuteria e comprava bijuteria e vendia na minha sala para as minhas amigas. Empreendedora total. E aí então eu trabalhava, ganhava dinheiro, vendia, ganhava mais dinheiro e assim eu fui fazendo. E desde lá eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre trabalhei. E mesmo qualquer jeito eu tinha que dar. Eu olhava as minhas primas, para as minhas tias me pagarem uma diária. Eu comecei a trabalhar em supermercado. Eu já trabalhei no shopping, mesmo na faculdade. Então, assim, eu sempre tive essa movimentação. E quando eu parei para ser mãe, isso me doeu, porque eu falei, que eu tô fazendo, né? Será que isso aqui é só meu papel mesmo? Agora eu vou ser sua mãe e pronto, acabou? Minha vida vai se resumir. É Só isso. E assim, é uma loucura, né? Sim. Porque a gente que é mãe, a gente sabe que é uma rotina tão desgastante, é tão acumulada, né, durante o dia, que parece que quando você chega à noite, você fala, gente, eu tava carregando um caminhão, né? Porque é muito difícil. E ainda tem a noite que você não dorme também, né? Exatamente. Que aí você passa o dia inteiro acordado. Tomar banho e lavar o cabelo vira luxo. E ainda tem a noite pra ficar acordada também, porque o bebê precisa mamar, ele Sim. precisa de ajuda, né? Ele vai chorar durante a noite. E aquilo ali foi me deixando muito angustiada. Mas a angústia foi pouca, porque aí eu engravidei de novo. Aí eu falei, não, acho que agora eu vou ter Isso que... você ainda não tinha voltado para o mercado de trabalho. Não, ainda não. O João tava com quantos anos? O João quando você ia engravidou? fazer 4 anos. E aí eu Você tava se engravidei. preparando para voltar. Com 2 anos e meio, eu coloquei ele na escola. E aí eu comecei a ir atrás, sabe? Ter essa Uhum. movimentação. E aí a gente começou a olhar franquias para poder investir em algum negócio para mim. Uhum. Só que nunca dava certo. Sabe aquele negócio assim? Parece que tem um burro assim que tá te segurando. E aí a gente ia, olhava, não dá certo. Vamos, esse não dá certo. Eu acho que eu comprei franquia de tudo que é coisa que você pensar, de maquiagem, de sapato, de coisa de menino, de tudo. Nenhuma deu certo. E aí eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa por mim, né? Porque eu ficar só aqui como mãe não tá dando certo. E aí a gente olhou um pro outro e falou assim: ó, eu quero entrar pra minha carreira profissional de novo. Nós vamos ter outro filho? Vamos. Vai ser agora? Vai ser agora. E foi assim, no mesmo mês eu engravidei. Era Acredita? agora, né? Era agora. Eu falei, não, mas Deus, o negócio é agora. E aí eu engravidei de novo, e aí eu tive a Maria. Só que na gravidez da Maria, aí eu já não fiquei tão parada assim. Eu já comecei, esse movimento já tinha começado em mim, né? De voltar, de começar a trabalhar, de ter essa vontade mesmo de ir para o mercado de trabalho, fazer alguma coisa que eu gostasse. Só que eu pensava, gente, a minha formação, ou eu vou ter que trabalhar o tempo todo em alguma empresa e eu vou deixar os meus filhos de lado. E isso não CLT. era uma coisa que eu gostaria. Uhum. Porque eu falei, poxa, o meu marido já trabalha muito, fica fora o tempo todo. Eu também vou ficar fora, quem vai cuidar dos meus filhos? E aí essa carga fica pra mãe, né? E eu fiquei assim, gente, e agora? O que eu faço? E aí, esse movimento todo da estética, dessa coisa que eu sempre gostei, começou a ficar muito latente, assim, em mim. E eu fui buscando oportunidades, ou cursos e estudos, para ver o que realmente eu gostaria. Como que eu poderia me inserir nesse mercado. E aí, a minha sobrancelha era uma coisa que me incomodava muito. Muito, 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 muito. E aí, eu comecei a entender que o tanto de micropigmentação que eu já tinha feito na minha sobrancelha já não era mais condizente com a pessoa que eu era. Nem o tom de cabelo, nem o tom de pele, nada. Tudo era errado. E eu me olhava no espelho e falava, gente, esse negócio não tá bom. Parece que grita, Tá né? muito assim. ruim. Chega primeiro que a gente. E aquela sobrancelha muito preta e eu muito, muito loira.
E eu olhava e falava, não tá Não tá legal. ornando. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, o que que eu poderia fazer para poder cuidar da minha sobrancelha. E eu Então você comecei começou com essa busca pra você para mim. mesma. E aí eu comecei a fazer para mim. E aí, quando a gente foi casar, eu lembro que eu tinha fechado aqueles pacotes de noiva e tal, e a massagista, ela era fisioterapeuta. E ela viu que a minha sobrancelha já não era muito legal, porque ela sempre foi muito fininha e muito clarinha. Ela, Marisa, vamos manipular um medicamento para você. E aí, você vai ver se a sobrancelha vai ficar ótima, vai engrossar um pouquinho, até a data do casamento vai dar certo. Falei, que bom, vamos. E aí, manipulei esse negócio. E muitos anos depois, eu lembrei disso. Eu falei, gente, tem um negócio que dá pra manipular, medicação, pra poder crescer pelo, cabelo e tal. E aí, fiquei com isso na cabeça. Eu falei, vou cuidar da minha sobrancelha primeiro. Vou ver se vai dar certo. Dá certo em mim. Porque aí, se der certo, a gente vai para outro caminho. E foi assim que eu comecei a inserir nesse mundo. Eu falei, eu sou farmacêutica, eu entendo dos ativos, posso estudar e eu sei onde procurar esses ativos e saber o que, que realmente vai dar certo, o que, que não vai. E aí eu comecei esse movimento em mim mesmo. E eu transformei a minha sobrancelha, assim, muito. Porque ela era muito, muito fininha, muito mesmo, bem clarinha. E aí, Depois a gente vai colocar uma foto. Vou pedir pra colocar aqui uma foto pra ilustrar. e aí As pessoas terem uma ideia. eu peguei e falei, tá, vou começar com isso. E aí eu fui para São Paulo, comecei a fazer curso, e aí a Maria já tinha nascido, né? E assim, eu falo que eu não tive toda a dedicação dos 2 anos, igual eu tive com o João Vicente, mas eu já era uma outra mulher também, uma outra mãe. Um amadurecimento. Segundo A filho, eu forma acho que como eu fiquei com o João era até meio que doentia, sabe? Assim, sabe galinha choca, que você não pode chegar perto dos pintinhos quando nasce, que ela avança? Era eu. Era assim, era surreal, porque quando ele nasceu, a gente teve que internar 2 dias depois, porque ele teve uma icterícia por incompatibilidade sanguínea. O meu sangue é negativo, o dele é positivo. E aí, ele ficou muito, muito, muito amarelo. E aí, a gente teve que voltar para ele tomar aquele banho de luz. E assim, uma coisa muito simples. mas acaba sendo traumático, né? Porque a gente tá muito fragilizado. Exatamente. Foi uma coisa tão, tão simples E assim. a Você gente pensar, idealiza, né, Maria? nossa, ele vai só ficar ali tomando uma luzinha e tal. Mas foi 2 dias. Eu tinha acabado de parir, né? Mamãe ali com aquela descarga hormonal horrorosa. Eu olhava meu filho, eu só sabia chorar. Eu voltei pra casa, eu só chorava. E aí, eu fiquei uma galinha mesmo. Eu coloquei meu filho dentro de mim e falei: não, ninguém vai cuidar, tudo tem que ser eu, ninguém vai dar conta de fazer nada por ele. A minha mãe reclama, ela fala: você nunca deixou eu dar banho no João. Mas não foi porque eu não deixei, é porque eu me sentia Acaba que tão a gente nem percebe, né? responsável por aquilo. E por estar, assim, fui eu que fiz. Então, não era ninguém que podia cuidar. Na minha cabeça era isso. E da Maria já foi muito mais tranquilo, né? Porque depois que eu passei por tudo isso, e graças a Deus eu já fazia terapia antes, aí depois que que eu fiquei ruim, eu voltei pra terapia e ela falou: vamos, calma, vamos voltar, né? Porque não é assim, ele não é de cristal, não vai quebrar, não é de vidro. Vai dar certo, Marisa. E aí eu fui voltando pra mim mesma, porque a gente parece que sai, né, do nosso Sim. corpo, assim, pra cuidar da cria. Eu falo, isso é uma coisa que só outra mãe vai poder entender. Né? Porque se eu estiver falando, se alguém estiver aqui me escutando e não for mãe, ela vai falar, que mulher doida. Mas a gente beira a loucura mesmo. Não é? Mas assim, Nessa fase. para mim, foi muito mais tranquilo a gestação da Maria, o cuidado dela, né? Parece que foi meio, assim, foi gostoso. Eu costumo né? dizer que no segundo você já sabe o que te espera. Então já não é tão surpresa mais. Você sabe que não vai morrer se você deixar sozinho. Você sabe que se chorar um pouquinho não vai quebrar, né? Porque o povo fala, não, tem que deixar chorar pro pulmão ficar forte. Não podia isso. Não podia acontecer com o João, de jeito nenhum. E aí, com a Maria já foi muito mais tranquilo. Então, eu consegui fazer esse movimento de voltar, né, para o mercado de trabalho, para começar a entender o que eu gostaria de fazer para mim. E aí, foi aonde eu comecei a buscar toda essa solução para a sobrancelha. E eu falei, tá, eu sou farmacêutica, eu vou me diminuir trabalhando só com sobrancelhas? Não. Porque o conhecimento que eu tenho, muitas outras não têm.
O que eu sei, o que eu estudei na faculdade, fisiologia, de anatomia, de todos os ativos de fármacos e tudo que eu posso usar ali, não é qualquer pessoa que tem esse conhecimento. Então, eu não vou desperdiçar o que eu estudei, né? Então, eu comecei a fazer isso pela sobrancelha. E isso foi, assim, uma coisa que eu amei e que eu amo muito fazer até hoje. E continuo fazendo e quero buscar muito mais, porque realmente foi onde eu me encontrei novamente como profissional. E eu entendi que se eu trabalhasse assim, para mim, eu poderia estar muito mais perto dos meus filhos o tempo todo. Liberdade financeira, liberdade, né, de tempo, geográfica também. Exatamente. E assim, eu fazendo a minha agenda e trabalhando com as pessoas do jeito que eu quero, eu posso levar meu filho no dentista. A minha filha ficou doente, eu posso reagendar meus clientes, as minhas pacientes para outro dia. A gente tem essa flexibilidade de poder trabalhar, porque como mãe, a gente vai sempre pensar nos nossos filhos. Eles são o primeiro lugar em tudo, né? E, inclusive, a gente trabalha aqui, a gente tá aqui por causa deles. Por causa deles. Né? Exatamente. Porque eu quero hoje. A minha filha, ela me olha, eu acho tão bonitinha. Ela me olha com um olhar assim de admiração tão grande, e eu me sinto muito feliz por isso. Porque ela olha pra mim, eu acho que ela pensa, eu quero ser igual a minha mãe. E isso é o que importa pra gente. E pra menina, hoje, eu acho que isso ainda é mais importante, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade, né? Que existe alguns preconceitos, algumas cobranças, e o lado da mulher hoje, a gente recebe mais cobranças, né? Então, ela ter isso, né? Ter você como se diz, como ideal para ela, né? E te admirar você e pensar assim, não, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe, eu acho que é o que toda mãe sonha em ouvir, né? E ela fala assim que ela vê que eu faço injetáveis, algumas coisas, e eu levei ela para tomar a última vacina que ela tomou agora, de 4 anos. E ela se sentiu assim, tipo, muito forte. Porque ela falou assim: mamãe, eu não chorei, né? Eu falei: filha, mas doeu? Doeu. Mas ela não chorou. E aí ela fala pra mim que ela vai ser. Ela quer crescer pra poder dar vacina nas pessoas. Porque ela achou aquilo interessante. Então, assim, isso já é uma coisa que já vem dela, ela já vai pra área da saúde, eu acredito. Independente do que ela faça. E ela olha pra mim todo dia, ela fala que vai trabalhar comigo. Então, é o que ela tem vontade de fazer, né? Já o João já é outra área, ele já é muito de exatas, é muito do pai dele. É Cada um, né, totalmente com a diferente. sua... Mas eu vejo que os dois gostam de ver esse movimento, sabe? De eu sair para trabalhar, de eu me organizar para poder ir fazer as minhas coisas, né? Porque eu acho que o filho, ele precisa ter essa referência, né, de trabalho. E é possível, né, Marisa? Até antes a gente estava aqui nos bastidores, a gente comentando, né? Eu falei para você que eu sofri uma crítica em relação a essa questão por escolher trabalhar e não ser mãe em tempo integral, como se uma coisa não fosse a ver com a outra. Se eu abrisse aqui o meu celular, eu tenho um grupo onde tudo que é relacionado aos meus filhos é compartilhado. Então, mesmo nós estando no nosso ambiente de trabalho, mesmo a gente estando ali se dedicando, a gente não significa que a gente não é mãe, ou a gente é menos mãe, ou que a gente deixou de ser mãe, como se fossem caixinhas independentes. Não, eu sou mãe agora, gravando podcast aqui com você, né? Você é mãe também, então a gente está aqui organizando tudo, gerenciando tudo, e eu tenho certeza que você sabe de tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Então, hoje, né, é como se fosse uma escolha obrigatória, não? Ou você é mãe, ou você é profissional. E isso acaba trazendo uma frustração, eu acredito, para muitas mulheres, né? Algumas, você teve essa virada de chave sozinha, buscou, se reencontrou. E quantas ainda não se reencontraram? Não, e o que eu acho mais difícil, assim, para nós mulheres, e eu acredito que para duas fases de mulheres totalmente diferentes. A mulher que tem um marido e que é ele que provê a casa o tempo todo, então ela já é uma dependente financeira dele. Então, tudo que ela vai fazer, ela precisa reportar a ele ou pedir dinheiro, ou, sabe? E às vezes isso, para muitas mulheres, é uma coisa muito difícil. E a outra mulher que é uma mãe solo, né? E ela tá ali sozinha, ela precisa trabalhar. Como é que ela vai criar esse filho sozinha, sendo que se ela não trabalhar, se ela não tiver uma renda? E se ela tem
uma opção de poder trabalhar para ela mesma, de ficar mais próximo dos filhos, isso vai ser a primeira opção da vida dela sempre. Então, essa mulher que tá ali, que é dependente totalmente do marido, para poder fazer tudo, ela tá se sentindo nesse lugar ali de angústia, de que ela não consegue mais ir para frente, buscar uma área da beleza, que seja começar com uma sobrancelha, um design, alguma coisa assim, vai trazer um conforto para ela, porque ela vai começar a ter o próprio dinheiro, a ter um movimento. Porque a nossa cabeça, quando ela tá muito vazia, a gente imagina tantas coisas, a gente faz tantas coisas que não devem, né? A gente pensa muita coisa errada. Quando você tem só esse movimento de não, eu vou me arrumar porque eu tenho que atender, eu tenho que trabalhar, eu vou abrir aqui uma salinha aqui no fundo da minha casa, ou eu vou pegar um quartinho aqui, vou comprar uma maca e vou começar a trabalhar aqui, uma cadeira que seja. Muitas mulheres fazem esse movimento. E, por incrível que pareça, a maioria delas começam na área das sobrancelhas, porque é uma área mais fácil, ou sobrancelha ou unha. Porque é uma área mais simples de entrar, né? Você precisa de muito estudo, você precisa entender muita coisa, mas isso com o decorrer dos anos, com o decorrer do tempo. Tô virando uma profissional mais requisitada, e ali vai virando esse movimento, ela começa a fazer uma diferença. Mas ela pegar ali uma pinça e uma linha, ela consegue fazer um dinheiro. Ela já consegue começar, né? Ela consegue começar e fazer a diferença para ela, para o filho dela, ficar mais perto dos filhos, conseguir ficar mais perto de casa, né? Conseguir ficar mais perto do marido, que seja, porque tem muitos maridos que não gostam que a mulher trabalhe, né? Porque você vai sair e a casa vai ficar bagunçada. Porque ainda a gente existe e a gente vive num mundo onde o homem não, é tudo tão machista que nós mesmos nos cobramos de que a gente tem que fazer esse papel, de que a gente tem que cuidar da casa, que a gente tem que fazer tudo, porque vem de lá, sei lá, de quantos anos atrás. Tá enraizado na gente, né? Muito. A gente repete, na verdade, aquilo que nos foi ensinado. E é onde a gente leva essas pancadas da vida, né? Que aí te pergunta, não, mas você não tá ficando com seu filho? Você tá saindo para trabalhar, mas você não tá cuidando da sua casa. Aí você fica assim, naquele movimento de, e aí, né? Eu vou pra onde? E tem a questão também da importância, né, hoje, da nossa remuneração, daquilo que nós ganhamos na composição econômica da nossa casa. Então, hoje, se os meus filhos realizam sonhos, se hoje a gente tem condições de dar para eles uma boa escola, uma boa moradia, isso também tem uma contribuição minha, né? Eu até falo, a minha filha foi para a faculdade agora há pouco tempo. Há 3 meses ela iniciou medicina. Se hoje eu posso possibilitar a ela cursar um curso de medicina particular, é em razão também do meu trabalho. Então, olha que contraditório, né? Isso. Então, eu sou menos mãe porque eu escolhi trabalhar e, inclusive, proporcionar isso a ela e não ficar em casa. Eu não estou criticando quem escolheu ficar. Eu acho que o que a gente tem que ter é liberdade de escolher. Assim como você, por exemplo, lá atrás, no seu primeiro filho, escolheu se dar esse tempo, né? Porque cada um conhece os seus próprios limites. Ok, não tem problema em relação a isso. Mas existe essa cobrança e o que você falou é verdade. Muitas vezes elas vêm das próprias mulheres. Por achar que existe, não, isso aqui é o certo. Eu aprendi que isso é o certo, isso aqui não é certo, enfim. E aí vem a própria crítica, né? E isso é tão verdade, porque a gente. Eu não sei se você já ouviu que a gente se arruma, não é para um homem, é para uma mulher, né? Porque é a mulher que vai reparar, é ela que vai saber o que você tá usando, aonde que você viu, qual batom que você tá, a cor que você tá usando. E aí, na hora que você se arruma, mesmo sendo inconsciente, a gente se arruma pra gente, mas a gente sabe que quem vai olhar vai ser outra mulher. Ou que vai criticar. Porque se um homem te olha super bem arrumada, ele não vai te criticar. Ele vai te falar que você tá bonita. Ou qualquer homem na rua. Agora, uma mulher, não. E aí, a gente sofre esse preconceito das mulheres e de ser mãe e de tudo. E tudo a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, você fica meio... Você fala, gente, ser mulher é tão difícil. Pra onde que eu vou? E escolher ser mãe hoje é uma tarefa que... Eu falo... Lá nos anos 80, 90, 2000, parece que era difícil... né? Para os nossos pais foi difícil para criar a gente, mas hoje, nessa era digital que a gente vive, que tudo tá na mão, que
a gente não pode proibir 100% de uma criança pegar um telefone, ou entrar no YouTube, ou fazer um tablet, ou entrar e fazer uma pesquisa, porque para eles é assim agora. E a gente não tem que... Ah, mas lá antigamente, quando eu estudava, eu tinha que pegar um livro. Tá, era o único recurso que você tinha. Hoje o recurso que eles têm é o telefone, é o tablet, é o Google que tá ali, ó, pronto para responder qualquer coisa que eles precisarem. E aí, como é que você proíbe uma criança de viver assim? E aí, dentro disso, que você sabe que tem ali um mundo maravilhoso para eles entrarem, tem um mundo perverso também, que para mim é essa palavra. Eu falo que eu tenho pavor do YouTube, entre aspas, porque eu acho que ele não foi feito para criança. E mesmo assim, as crianças estão ali e a gente precisa vigiar muito o tempo inteiro. Porque existem pessoas muito más que entram ali e fazem coisas que falam que é para criança, mas não é para criança. Então, para a gente ter toda essa carga de trabalho, ainda ter que ficar vigiando a criança e entender como que ela precisa crescer, e brincar, e levar para a rua, e fazer... Tentar deixar ela ser criança mesmo... Gente, a gente tá vivendo uma era muito difícil. Ao Muito mesmo tempo que a gente tem criar muitas filho. facilidades, essas facilidades também, né? Tem os seus riscos. E é como você falou, exige aí um monitoramento, né? Praticamente contínuo da nossa parte. E aí, pra gente, é uma carga a mais, né? Sim. Porque aí é uma preocupação a mais. Porque antigamente, nossos pais, eles se preocupavam que horas que a gente ia voltar pra casa. Porque se avisava, você falava assim, tô indo pra casa da fulana. Lá ele achava que você tava. Então, você ficava lá o dia inteiro, você voltava pra casa. Brincava na rua e tudo. Hoje, não. O menino tá com o telefone na mão, ou ele tá brincando, ele não pode ir pra rua mais brincar. Se sai na rua pra brincar, só no interior, eu acho. Porque aqui na capital é impossível, difícil uma mãe né? que deixa, assim, bem Ou complicado. tá dentro de um condomínio pra brincar sim. e tá ali. Mas mesmo assim, a gente tá ali o tempo todo de olho. E aí, a gente ainda tem mais essa carga de ter que pensar em tudo e cuidar e olhar, vigiar. E, gente, ser mãe é uma tarefa maravilhosa. Eu falo assim que a gente escolhe, né, isso. Sim. Você que quis ser mãe, você escolheu fazer isso. Muita gente vai falar assim, não, mas tem gente que não escolheu. Eu acho que é uma escolha. Porque se você sabe que você tá propensa a ficar grávida a qualquer momento, você tá escolhendo ter isso, né? São polêmicas que a gente vive no mundo. Uhum. Mas se você escolheu e optou por ser mãe, a nossa carga e a nossa responsabilidade como mulher é muito maior, né? Eu falo que o filho é da mãe, não é do pai. Isso porque o pai tá aqui, viu, gente, no estúdio. O pai, ele entra na parte legal. Ele entra, ele não briga. Os meus filhos, eles ficam assim, minha mãe é muito brava. Porque é eu que brigo mesmo, é eu que puxo a orelha. A gente coloca eu regra. que vou ali colocar a regra. E ele entra com a parte legal, né? Ah, vamos sair, vamos. Senta ali, faz uma tarefa. Meu filho não faz tarefa comigo. Não faz, Natália. É muito engraçado. Ele fica muito bravo, porque eu corrijo, eu apago, faço ele fazer de novo. O pai já não é assim, é mais brando, então ele prefere fazer tarefa com o pai. Mas eu sou muito exigente. É um comportamento, eu acho que praticamente em todas as casas tem isso, né? De que a mãe é a da regra, né? A mãe é a que puxa, a mãe é da disciplina. O pai acaba sendo um pouco mais, igual você falou, um pouco mais divertido, da brincadeira. Às vezes quebra uma regrinha ou outra, né? E a gente vai lá e puxa também. Mas tem essa cobrança, sim. Sobre a questão que você falou do ponto de vista profissional. Eu quero que você explique um pouquinho, porque a primeira vez que eu vi o seu Instagram, inclusive, né? Quando você chegou aqui na Next Level, eu achei, assim, fantástico o que você fazia, porque eu nunca tinha visto. Eu já vi muito pessoas que trabalham com designer de sobrancelhas e tal, normal, que a gente tem, por exemplo, você vê no salão, em qualquer lugar que você vai, mas especificamente reconstrução de sobrancelhas, esse termo para mim era novo e eu acho que ainda é. Né, no mercado, a gente tem algumas profissionais que trabalham, depois disso eu fui descobrir, mas não é uma coisa assim que as pessoas têm conhecimento, né, logo de cara. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do que é essa questão da reconstrução. A pessoa, igual a mulher, que está interessada em trabalhar nesse segmento, assim como você,
ela tem que ter uma formação prévia ou como que ela chega para você? Porque eu sei que você trabalha com qualificação de profissionais. Então, me fala um pouquinho. Olha, a reconstrução de sobrancelhas começou comigo, né? Que eu queria que a minha sobrancelha mudasse totalmente. E aí eu comecei a entender que eu poderia fazer eh, um blend de ativos onde eu pudesse tratar o meu pelo para poder crescer da minha própria sobrancelha. Porque quando a minha sobrancelha era muito fininha, a única solução que a gente tinha era a micropigmentação. Uhum. E aí, lá atrás, ali nos anos 2010, 2015, que começou ali aquele boom de micropigmentação, eh, a gente entendia lá naquela época, as profissionais, que você precisava fazer muitos retoques, né, para você manter a sobrancelha bonita, e aquilo acabou virando uma tatuagem. E isso aconteceu comigo. E aí, a minha sobrancelha ficou preta e sem cabelo, né? Totalmente fininha. Falei, então eu preciso cuidar. E aí, quando eu mudei, que eu comecei a entender que eu podia crescer esses pelos, eu fui atrás de uma micropigmentação um pouco diferente, que eu fui para São Paulo, fiz um curso muito específico sobre isso, que é uma nanopigmentação. E aí, lá nessa nanopigmentação, eles colocavam ativos junto com o pigmento para poder estimular o crescimento do pelo. Falei, cara, isso é sensacional. Falei, por quê? Porque se eu já coloco o ativo junto com o pigmento, eu tô estimulando o bulbo capilar ali e eu vou fazer crescer um pelo. Eu falei, vou melhorar esse negócio. E aí eu comecei a pensar que eu poderia criar um protocolo específico só para crescer o pelo da sobrancelha. E assim eu fiz. Então a gente hoje tem um protocolo que são de 4 sessões. A gente faz microagulhamento, alta frequência. E aí eu faço um blend de ativos que eu manipulo na farmácia de manipulação. E esse blend é específico para cada cliente. Por que que ele é específico? Porque o nosso bulbo capilar, ele funciona de formas diferentes para cada organismo. E aí, para a sua sobrancelha, eu preciso fazer uma análise, que é uma análise com um aparelhinho, que é um tricoscópio. E aí eu consigo ver lá na raiz mesmo, assim, na pele, se você tem pelo ainda para ser estimulado, se o seu bulbo capilar tá funcionando ou ele tá meio adormecido. Isso tudo a gente consegue fazer essa análise. E aí a gente pega e faz todo esse tratamento, jogando ativos específicos para poder crescer o pelo da sobrancelha. Então, a gente consegue trazer aquele pelinho que tá bem pequenininho, fraquinho ali para crescer, e aí isso dá volume e preenche as falhas que a pessoa tanto tem. Como é que fala? Eu acho que essa é a maior reclamação de todas. Ah, eu fiz micropigmentação porque eu tinha uma falha muito grande na minha sobrancelha. E aí, na reconstrução, a gente consegue fazer o pelo natural crescer para tampar aquela falha, ao invés de fazer uma micropigmentação. Ah, mas vai crescer tudo e vai estimular tudo? Eu vou conseguir ter uma sobrancelha maravilhosa, crescer todo? Depende do organismo e depende de como tá aquela sobrancelha. A gente consegue estimular o máximo que o seu corpo tem ali disponível de pelo. E aí, chegou num ponto que não consegue mais, a gente entra com essa nanopigmentação, que é assim, são fios extremamente finos. E aí, a gente consegue associar as duas coisas, mas de uma forma que nunca mais vai virar uma tatuagem. Porque a gente não faz esse tanto de sessões igual fazia antigamente na micropigmentação. E aí, onde uma profissional hoje consegue entrar e fazer esse tratamento? Ela não precisa ser da área da saúde, ou ela não precisa ser formada em alguma coisa. Ela pode ser a dona de casa que está vendo a gente agora e falar: não, eu quero começar a trabalhar com sobrancelhas e eu acho que isso vai ser um diferencial para mim. Por quê? É tão diferente hoje que quando a micropigmentação surgiu, assim, um monte de mulheres foi atrás para poder fazer cursos e cursos. E hoje, o que a gente tem de profissional que faz esse tratamento, né, esse procedimento, é inúmeras, assim. Eu acho que em cada esquina você consegue encontrar uma. E aí fica até difícil de você conseguir escolher com quem que você vai fazer, né? Porque hoje a pessoa
olha ali, entra no Instagram, coloca micropigmentação, ela vai achar assim, Se popularizou sei lá, muito. umas 100 mil pessoas aqui em Goiânia deve ter, muita. Então, já a reconstrução de sobrancelhas é um mercado totalmente novo, totalmente diferente. E a gente está vivendo um movimento, eu falo que é um movimento contrário, né? Exatamente. Da naturalidade, né? Eu acho que é isso. A moda hoje, ela tá fazendo totalmente o inverso, né? Antes a gente chegou num ponto onde a artificialidade era muito bonita, né? Tudo era muito, era muita boca, era muito preenchedor, era muita sobrancelha. Hoje a gente tá voltando tudo pro natural. Eu falo que a gente tá vivendo os anos 80 de novo. Porque lá nos anos 80, as mulheres eram muito bonitas e totalmente naturais. Então, elas tinham esse movimento de que o meu natural realçado é mais bonito. Então, as sobrancelhas eram mais grossas, eram muito grossas, bem bonitas. A pele era muito bonita. O cabelo era um cabelo muito grande, assim, e muito cuidado, muito bonito. Então, hoje a gente está voltando para essa era, né? De ter tudo mais natural possível. Claro que a gente pode utilizar procedimentos ali, até eu Sim, vejo que claro. você tem, né, muitos ali na sua clínica, mas sempre com esse objetivo de realçar a naturalidade, né? Então, e aí tudo hoje na estética tá voltado para o natural. Tudo. Até um preenchedor de lábio hoje, o menos é mais. Você vai fazer um contorno de rosto para poder fazer. É muito sutil. Você tem o procedimento, mas ninguém vai saber que você tem. Esse que é o Aquela X coisa da de olhar e falar questão. assim, nossa, ela tá tão Que mulher bonita, mas linda! o que que tem? Não dá pra saber o que é, né? Exatamente. Esse Esse é é o o ponto. ponto da estética hoje. E é em todas as áreas da estética, desde de todos os injetáveis, de preenchedores e de estimuladores, né? Bioestimuladores e tudo, até a era de cabelo, de sobrancelhas, tudo. Tudo é mais voltado para o natural possível. E a mulher hoje que está indo para esse movimento e as profissionais que fazem esse movimento, elas estão na frente de todo mundo. Porque É uma excelente oportunidade. se você começa a enxergar que o caminho agora é o contrário, você consegue ir na frente de todo mundo, né? Porque agora são poucas as profissionais e as pessoas que fazem esse tipo de procedimento. Tanto é que agora a gente tem lasers, né? Que removem as micropigmentações. Por quê? Porque as mulheres já entenderam que aquela micropigmentação antiga que ela tinha na sobrancelha já não condiz mais com quem ela é hoje. Inclusive, estou nessa fase de remoção. Tô com quantos dias, Marisa, de laser? Acho que não tem 20 ainda, né? Não. E não tem um pelinho branco aqui não, viu, gente? Tô aqui gravando um podcast normal, vida normal. Não precisei parar minha vida para fazer laser. E é isso que a gente fala, né? A estética hoje está voltada para o natural e voltada para que você consiga manter sua vida normal. Porque se você vai lá e faz um laser, você fica inchada por uma semana, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai gravar um podcast? Era o meu medo. Inclusive, foi você que tirou esse medo de mim, porque eu pensava, meu Deus, eu vou ter que parar minha vida, igual uma cirurgia, né? Eu vou ficar tantos dias, eu tenho que separar aqui para eu ir lá e fazer. A sobrancelha vai ficar branca, o pelinho. Inclusive, essa é uma das mensagens que eu mais recebo. Eu tenho muita vontade de remover minha micropigmentação, mas eu já vi um monte de vídeo que a sobrancelha fica branquinha. Eu falo, gente, não fica. Não fica. É o profissional que tá aplicando laser que não tá fazendo da forma como deveria. Então, assim, tudo. É o que eu sempre falo: profissionais e profissionais, jeitos e jeitos de se fazerem a mesma coisa, né? E o olhar que eu tenho hoje para a sobrancelha é de que se eu vou tratar a sua sobrancelha com laser e eu vou remover a sua micropigmentação, eu vou deixar seu pelo branco para quê? Né? Eu vou te deixar feia, não quero. Eu quero que você fique bonita, que você saia de lá bem. Então, isso é esse movimento que a gente faz hoje para trazer todo esse momento de que as sobrancelhas e a naturalidade da estética tá voltando, mas é onde todas as profissionais deveriam começar a olhar e enxergar assim, não, então eu preciso começar a trabalhar para esse lado, porque eu já vi, inclusive, inúmeras micropigmentadoras deixando de trabalhar com micropigmentação porque fala que o mercado está prostituído, né? Tem tantas profissionais que agora tá muito barato, né?
E elas não conseguem evoluir na profissão, mudar o que elas fazem, para poder entregar outro tipo de serviço. Ao invés de tentar entrar no movimento que é o que a gente sempre tem que estar, né? Estudando o tempo todo, olhando para o mercado o tempo todo. Tá, foi um mercado de micropigmentações que foi ótimo? Foi. Ainda é. É um mercado muito maravilhoso. Só que agora o seu olhar precisa ser mais voltado para o natural. Porque é isso que as mulheres buscam hoje. Porque agora, por exemplo, as meninas jovens aí de 20 e poucos anos, 23, 25 anos, que querem cuidar da sobrancelha, jamais elas vão querer fazer uma micropigmentação igual a nossa, por exemplo. Porque a referência delas agora é outra, né? E porque ela sabe hoje que nós estamos removendo. A gente tá sofrendo, a gente tá passando pelo processo inverso. Porque eu também, inclusive, também removo a minha, gente. Porque eu tive que remover, porque a minha sobrancelha tava horrível. E aí, então, se elas sabem hoje que a gente tá fazendo esse processo inverso, pra que ela vai fazer uma micropigmentação, sendo que daqui uns 5 anos ela vai ter que remover? Ou seja, é um oceano azul de oportunidades. É um oceano azul de oportunidades. Só precisa saber para onde que você vai. E a mãe que está nos assistindo, que quer começar, que faz contato com você, em quanto tempo ela se qualifica para ela realmente começar ali, iniciar um atendimento? Né? Eu não sei se você aconselha, por exemplo, inicie pela mãe, pelas primas, chame e até adquirir confiança. Quanto tempo seria essa formação para ela aprender, por exemplo, protocolo e começar a trabalhar com reconstrução? Isso sempre acontece, né? A gente faz a gente sempre estuda e aí a gente vai para as pessoas que estão mais próximas da gente. Porque é onde, se você errar, a pessoa vai ficar ali perto. Mas é um protocolo tão legal de ser feito que a taxa de erro é muito, muito, muito pequena. Porque não tem como errar. E aí, elas vão aprender. Em 3 dias a gente consegue fazer o curso todo. É uma imersão? É uma imersão. 3 dias a gente faz todo o processo. E mesmo se ela nunca tiver feito um design na vida, isso é ensinado também no meu curso. E aí a gente consegue inserir esse tratamento já de forma imediata na clínica dela. Então, ou no espaço dela, ou na casa dela, onde ela tiver, onde ela quiser trabalhar. Ali, por exemplo, num salão que ela tem uma parceria. Sim. Onde ela quiser começar a trabalhar, ela vai ter uma oportunidade de começar a trabalhar com uma coisa totalmente diferente, nova, que traz naturalidade para as sobrancelhas e para o cuidado, né, para essa cliente. E o melhor de tudo, essa cliente que está ali, que começou a fazer uma reconstrução com ela, não vai deixar ela de jeito nenhum. Ah, não deixa mesmo não, viu? Porque é um negócio que ela fica ali recorrente. Então, ela fez todo o tratamento de reconstrução, por exemplo. Ela vai deixar outra pessoa colocar a mão na sobrancelha dela para tirar aquele pelinho que ela custou, assim, muito para poder fazer crescer? Eu tiro por mim, viu, gente? Eu tinha uma pessoa, uma profissional mais perto da minha casa que eu fazia. Porque a gente tem isso, né? De querer buscar tudo mais perto. Onde eu faço as unhas, eu já faço também, né? A sobrancelha. Só que ela, infelizmente, ela não tinha, né? Essa qualificação de fazer esse tratamento. E aí foi quando eu vi, falei, não, eu não aguento mais ver a Marisa postar aquelas sobrancelhas maravilhosas e a minha tá desse jeito. E começou a me incomodar. E depois que eu fiz a primeira vez que eu fiz a sessão, eu fiz o laser, depois a gente fez o designer e tal, fez como que é o nome pra alinhar? Brow lamination. Exatamente, porque muita gente pensa, inclusive, que é pra deixar arrepiado e não é. É pra alinhar. No meu caso, os meus pelos são todos pra baixo, né? Então, a Marisa fez pra alinhar. Depois que eu vi, aí acabou. A Marisa hoje a sua clínica, em termos de localização para mim aqui em Goiânia, tá assim, bem longe, bem distante. Mas não tem problema. Eu me programo, eu tiro as minhas horas, mas eu vou lá. Por quê? Porque realmente é uma experiência única. Então, eu vi realmente um resultado já nos primeiros dias. E aí, não há distância que. E aí, é um negócio que você já falou de um outro procedimento que a gente também agrega ali dentro do protocolo. E aí, ela sempre vai ter alguma outra coisa para oferecer para cliente dela dentro do lugar. Então, assim, eu tenho design, e aí eu tenho brow lamination, e aí eu tenho o tratamento, o Regenera, que é o Inclusive, que é a reconstrução. acho que eu vou depois pro tratamento, né? Que Sim. a gente vai pra hora que a gente terminar aí a parte do laser. Mas, querendo ou não, acho que eu já faço hoje 3 tratamentos. Cheguei para fazer um. E é automático, né? Assim, de forma muito natural. Então, assim, a pessoa, a
a mãezinha hoje que estiver vendo a gente, ou a mulher que quiser começar a mudar totalmente essa visão que ela tem de que o mercado tem gente demais para trabalhar. Não, não tem. Tem muita gente, mas a quantidade de gente que tem fazendo o mesmo é muito. Então, começa a ter um olhar ao contrário do que você está vendo e pensa assim, não, o que eu posso fazer de diferente para poder conseguir atrair mais clientes, para poder fazer isso? E é esse processo inverso. Tá, todo mundo faz micropigmentação? Tá, então eu vou fazer reconstrução. Porque aí eu entrego para minha cliente pelos naturais e ela vai ficar super feliz e ela vai estar aqui comigo todo dia. Porque ela não vai querer que outra pessoa ponha a mão na sobrancelha dela, porque eu custei a fazer aquele pelinho crescer. Então, assim, isso faz muita diferença. Todas as minhas clientes falam, jamais eu vou falar, deixar outra pessoa pôr a mão aqui nesse pelinho. Não, até eu tenho cliente que tem ciúme do pelo. Hoje mesmo eu tinha visto um pelinho, aí eu pensei, vou pegar uma pinça e vou remover. Eu não vou não, porque vai que eu removo e não era para remover. Eu tô fazendo o tratamento, não vou mexer. E assim, até o design, hoje a gente tem um olhar de design reconstrutivo também. Por exemplo, não tenho condições hoje de investir numa caneta de microagulhamento, por exemplo. É um investimento caro. Tem muita gente que não vai ter esse valor aí disponível para poder comprar uma caneta. Tá, mas eu consigo fazer só com a tintura, começar a fazer o desenho ali e deixar os pelinhos crescer. Porque eles vão crescer, vão demorar muito mais para crescer, mas eles vão conseguir ter uma resposta um pouquinho mais rápida, sabe? Assim, deixar esse pelinho ali crescer só com o design da sobrancelha. Então, é ter esse olhar, essa visão de que tudo que a gente consegue fazer voltado para o natural, a gente vai conseguir ter um resultado muito bom e aquela cliente vai amar estar ali junto com você o tempo todo. Isso é assim, é uma coisa certeza. Foi uma opção que você me deu. Eu me lembro que no início você perguntou se eu queria recuperar primeiro e depois ir para o laser, ou se a gente já queria ir para o laser, porque você já tem o laser lá na sua clínica. Mas a mulher, por exemplo, né, que vai começar a trabalhar em casa, que não tem ainda condições de investir, de ter um laser ali no seu espaço, ela pode começar pela reconstrução, porque como você falou, a maioria, pelo menos assim, as que eu conheço, das mulheres que fizeram micropigmentação, elas têm essa queixa de que o pelo caiu. Caiu e que a sobrancelha já tá mudando de cor também, né? Sim. Porque aí essa é a maior queixa. Ah, mas eu fiz a sobrancelha para ficar bonita e agora ela tá verde. Ou agora ela mudou de cor. Eu quero fazer um retoque porque ela tá ficando feia. E aí é onde a gente entra para poder mostrar que retoque já não vai fazer mais efeito. Que quanto mais você coloca tinta, pior vai ficando. Porque aí você vai ter um processo muito mais difícil para poder remover. E se você reconstrói a sua sobrancelha, na hora que você tira a micropigmentação, você tá ali cheio de pelinhos. Então, você não vai sentir aquela diferença tão grande. A sua sobrancelha, por exemplo, tem bastante pelo. Então, você não vai ver tanto essa diferença. Mas tem gente que não tem nada. Eu, por exemplo, tinha nada. Se eu tivesse tirado a minha sobrancelha, a minha micro, antes de fazer o tratamento em mim, nossa, eu ia falar assim, meu Deus, eu não tenho nada de sobrancelha. Agora eu lembrei porque que eu fiz uma micropigmentação. E essa avaliação também vai da profissional ali de saber conduzir, falar, até porque para não gerar esse desconforto, né, para a cliente dela. E aí, por exemplo, também, uma mulher que quer começar a trabalhar agora, ela pode ir em alguma clínica, oferecer o serviço, já aproveitando que ela já tenha o laser de despigmentação, trazer uma associação de trabalhos, né, ali junto. Olha, eu faço reconstrução de sobrancelhas, eu trabalho com isso, e aí enquanto você faz a despigmentação, a gente associa os dois tratamentos juntos. Então, ela consegue trabalhar também, mas ter essa vontade, esse olhar de que ela consegue ir para outro lugar, né? Fazer uma coisa totalmente diferente do que o mercado entrega hoje. Porque isso vai fazer toda a diferença para quem realmente quer começar a trabalhar com isso. E é uma ótima forma de começar e o próprio negócio trabalhando para ela mesma com um investimento baixo. Baixo. Pelo que você me colocou aqui, ela não precisa ter um capital muito alto para começar. Né? Não. Hoje, por exemplo, a gente tem de canetas de microagulhamento. A gente tem desde canetas que custam aí R$3.000 a canetas que custam 180, R$200. Claro que essa diferença aqui significa que essa daqui que é muito mais em conta,
ela não tem registro na Anvisa, ela não tem todos os parâmetros que eu preciso ter, por exemplo, porque eu tenho uma clínica, eu sou fiscalizada, né? E isso para mim é muito importante, eu preciso ter isso lá, mas não significa que ela não entrega o mesmo resultado. Entrega. Ela trabalha do mesmo jeito. Aí você começa aqui com essa de 280. Comecei a melhorar, fiquei melhor, tô começando a trabalhar mais, eu vou querer abrir um espaço, eu preciso fazer um registro. E aí você já precisa comprar uma caneta um pouquinho melhor. E aí essa caneta melhor já tem registro na Anvisa e já vai fazer totalmente a diferença, assim, para ela, mas com segurança de que aquele aparelho realmente foi fiscalizado, foi projetado para fazer o trabalho que ela precisa ali, né? Mas a gente consegue trabalhar ali com um investimento inicial ali, para ela começar, uns 500, 600 reais. Ela já consegue começar a trabalhar e ter bastante resultado. E já que a gente está nessa parte de ganhos, hoje uma profissional uma média, né? Tirando uma média, para ela começar a atender em casa ali, o que ela pode tirar, por exemplo, como renda mensal? Hoje, para, às vezes, atendendo meio período, né? Porque a gente acabou de falar aqui sobre a questão da maternidade. Muitas vezes, a maioria das mães dependem da questão da escola ou da creche para poder trabalhar. Então, vamos colocar aí meio período, 6 horas de trabalho. Quanto mais ou menos, quantos clientes ela conseguiria atender, como que funciona mais ou menos, e se você tem uma média de quanto ela poderia tirar? Por exemplo, se hoje ela vai trabalhar só na parte da tarde. Eu fico de manhã com os meus filhos, à tarde eles vão para a escola e aí eu consigo fazer esse atendimento ali. Então, se ela começar, por exemplo, só com design estratégico, que é o design que ela vai conseguir fazer uma tintura, que ela vai mostrar um pouco mais de pelo, né? Porque os pelinhos que estão pequenininhos ali no fundo, eles aparecem, porque eles vão ficar tingidos. Então, isso vai dar um pouco mais de volume para aquela sobrancelha. Hoje, ela consegue começar um design com R$ 85, cobrando, né? R$ 85. O que ela vai gastar ali para fazer isso é muito, muito, muito pouco. Então, ela vai ter um retorno muito legal. Se ela atende ali, a gente demora uns 40 minutos para fazer uma sobrancelha. Se ela atender, em média, de umas 6 clientes por dia, ela vai ter uma renda muito legal, só com design. E aí, se ela entrar com... falando de uma renda aí, eu acho que mais de 4, né? Mais de 4. Se ela já entra com brow lamination, que aí ela já pode associar o brow lamination também na reconstrução de sobrancelhas, porque aí você consegue deixar o pelo mais estilizado. Na hora que você penteia a sobrancelha, parece que ela tem mais volume. Então, a pessoa vai olhando e ela vai vendo que a sobrancelha dela está sendo transformada. Um brow lamination hoje é R$ 180, que ela pode cobrar fácil. Tem gente que cobra muito mais caro, mas hoje, R$ 180 ela consegue fazer um brow lamination. Se ela começar com a reconstrução de sobrancelhas, aí ela já pode começar cobrando ali 4 sessões, um mínimo de R$ 900. Ou seja, mínimo. É um excelente E aí o investimento dela que ela vai ter... O investimento dela que ela vai ter ali nas 4 sessões, se ela começar com essa Dermapen que é mais em conta, ela vai gastar aí uns R$ 100. Então, ela tem 800... Sobre a sua formação, ela aprende a técnica e o que compõe a formação num todo? Ela vai aprender desde da tricologia mesmo, de entender o que é o crescimento dos pelos, aonde que ele cresce, qual que é a camada correta da pele, o que ela vai ter que fazer para poder chegar ali na onde a gente precisa, para poder colocar aqueles ativos. Todos os ativos que eu uso hoje, porque eu entrego para ela até a minha fórmula hoje que eu tenho. Então, ela liga na farmácia de manipulação que eu sempre trabalho aqui e já pede a fórmula para ela e para as clientes dela. Ou eu entrego a fórmula para ela, se ela for de outro estado, ela já pode fazer também em outro lugar, mandar manipular por lá. E aí, desde o entendimento de fisiologia, de anatomia, de pele, de crescimento de pelos, tudo ela vai aprender comigo dentro do nosso curso. É um curso muito específico, muito aprofundado mesmo, assim. Eu entrego quase tudo que eu sei, assim, que eu consigo entregar e que eu sei da capacidade daquela pessoa também, né? Porque não adianta nada eu tentar explicar termos muito técnicos, né? Que eu consigo saber. Você sempre usa uma linguagem que a aluna que ela vai conseguir entender e saber passar para a cliente dela também, né? Porque é a parte dela de venda.
né? Se ela não entende o que ela vai fazer, como é que ela vai vender, né? Então, até isso a gente consegue entregar, eu consigo entregar para ela entender toda essa parte de como ela vai trabalhar nesse microagulhamento, na autofrequência. E aí, o meu protocolo, ele hoje é todo... Você ajuda na questão da precificação também? Sim. Para dar pelo menos uma ideia, Até uma planilha de precificação também tá e vai entregue para elas, para ela entender como que ela vai fazer esse preço, porque muitas erram, muitas. E aí ela acha que ela tá ganhando dinheiro e ela tá perdendo. E aí isso é muito importante, porque ela pensa, mas lá na minha cidade ninguém vai pagar isso para fazer uma sobrancelha. Paga, é porque você tá olhando para cliente errada. Exatamente. Porque a gente sempre tem quem quer fazer um procedimento com você a partir do momento que ela olha o seu valor e o que você sabe. O que você vai entregar para ela. Se você tiver mirando na pessoa errada, no cliente errado, ela não vai pagar. E não é o lugar, né, Marisa? Porque eu vi, por exemplo, na sua história, nem sempre você atendeu numa clínica, né, como a que você tem hoje. Então, antes você tinha um espaço, quando você começou, bem mais simples. E não é por isso que você tinha que cobrar barato. Não, eu já atendi em casa. Eu já atendi até dentro da minha casa. Eu fui... Quando eu comecei todo esse movimento de cuidar das sobrancelhas e que realmente eu ia tratar, a gente mudou para o Ceará. E aí, eu aluguei uma sala numa clínica, era linda a clínica. Comecei a trabalhar lá. Mas quando eu voltava para casa, eu atendia na minha casa lá no Ceará. E aí, quando eu voltei para Goiânia, eu fui para um salão de beleza. Aluguei uma sala no salão de beleza. Organizei ela, mas era assim... Organizei do jeito que dava, né? Eu uma também... maca, um espelho. Exatamente. Aí, coloquei umas plantinhas, peguei coisa da minha casa, levei pra lá. E assim, é assim que a gente começa. Não existe... Não existe... Aliás, existe, né? Se você tiver muito dinheiro, você vai lá e investe o quanto você quiser. A grande maioria. Mas a maioria vem de muito lá de baixo. Então, assim, se você não tem o dinheiro, pega as coisas da sua casa mesmo, leva lá pra dentro e vai organizando. Eu só dou um conselho assim, para quando se você realmente quiser trabalhar em casa, separe um ambiente da sua casa onde não tenha circulação das pessoas de dentro da sua casa, sabe? Ou um horário onde realmente não tenha ninguém para você atender seus clientes. Para você ter sua intimidade preservada. Isso, também. Porque e para cliente ter a intimidade dela, né? Porque isso faz muita diferença, porque ela sabe que ela tá indo pra sua casa, mas ela não quer o cachorro andando lá no meio, né? Ela não quer os meninos, os seus filhos entrando lá toda... Mãe, eu tô com fome. Mamãe, tem uma bolacha? Mamãe, eu preciso tomar banho. Ninguém quer. E aí, você tem que largar tudo ali pra poder ir atender o cliente. Pensar muito nisso, né? Qual que é a experiência que eu vou entregar pra minha cliente atendendo ela dentro da minha casa? Eu vou separar um quarto aqui, vou pôr meus filhos pra dormir junto, que foi o que eu fiz. Eu pus os meus 2 filhos pra ficar num quarto, peguei o outro quarto, coloquei minha maca ali dentro, e aí eu atendi as minhas clientes a hora que não ia ninguém, que não tinha ninguém na minha casa. E eles estavam na escola, e eu conseguia conciliar os horários para elas entrarem lá em casa e tá só eu lá para receber elas. Então, isso fez diferença para mim. E olha que incrível, né? Começou na sua casa, numa situação que teve que colocar os seus filhos ali para dormir juntos, sem muito recurso. E hoje você ensina profissionais, né? Então, hoje a estrutura que você tem, né? O que você alcançou dentro da sua trajetória profissional é admirável. Obrigada. Realmente foi um desafio, assim. E a hora que eu olhei, eu falei, gente, eu preciso, né? Dar um passo a mais, assim. E a gente tem muito medo, né, Natália? Eu sempre falo isso. Tudo que a gente começa, a gente tem medo. Você tem medo de errar, você tem medo de não dar certo, você tem medo... Até quando a gente vira mãe. Quando eu olhei pro meu filho, eu falei, gente, pra quem que eu vou devolver esse menino? E agora, a gente faz o quê? O que eu vou fazer, meu Deus? E aí, quando você começa um negócio, que você vai trabalhar com pessoas, que você vai trabalhar com a autoestima daquela pessoa. Porque a sobrancelha, pra mim... é uma parte tão importante do nosso rosto e ela te diz muito de quem é você. Porque você olha ali no espelho todo dia, é uma coisa que tá te incomodando o tempo todo, você quer mudar
Você quer fazer alguma coisa, mas você não encontra ninguém para cuidar de você. E isso me incomodava muito. E foi aí onde eu quis mudar também essa realidade. Eu falei, gente, mas se incomoda incomoda muito de outras mulheres. E é assim que a gente começa a pensar. E é assim que a maioria deveria também, né? Porque se você tem medo de começar, você nunca vai ter coragem. Assim, nunca vai ter coragem de dar o primeiro passo, de falar assim, não, eu vou pegar esses R$ 100 aqui, vou comprar 2 pinças, uma linha e, sei lá, uma tinta para começar a fazer. Faz, vai lá e Coragem faz. não é ausência de medo. Não é. Eu costumo dizer como se você pulasse de paraquedas, sabe? Quando você põe a mochilinha e simplesmente salta. É basicamente isso, quando você vai fazer alguma coisa nova, quando você quer sair do óbvio, né? Assim como você iniciou para uma tendência com base naquilo que você sentia. Você falou assim, não, eu vou pegar isso aqui, tem alguma coisinha aqui dentro que tá me dizendo que vai dar certo e eu vou me dedicar e vou fazer acontecer. E basicamente é isso. Não significa que você não sentiu medo, pelo contrário, né? O medo tava Não, lá. eu sinto medo até hoje. Até hoje, todo dia Porque tem quando gente você que acha que tem começa. que esperar o medo. Não, eu vou esperar, tipo, não, eu não sentir medo, né, para começar. E aí você nunca vai começar. Nunca Nunca. vai começar. Nunca vai começar. Porque, assim, se você não for lá, eu tive medo de não dar conta, eu tive medo de não conseguir cuidar dos meus filhos, eu tive medo de que se eu começasse o meu negócio, eu não ia ter dinheiro para pagar meu aluguel. Porque a minha sala hoje é alugada. Então, assim, tudo eu pensava, gente, será que eu vou ter cliente suficiente para poder pagar? Porque lá onde eu tava lá em casa, eu não pagava aluguel. A minha energia era meu marido que tava pagando, que era dar conta da casa. Então, aquele dinheiro ali, entre aspas, quando a gente começa, a gente não tem muita noção de que você tá abrindo uma empresa, que você precisa separar as coisas, mas ali para mim ainda tava confortável. E aí, quando eu dou um passo maior, que eu abro uma clínica, e aí, eu vou dar conta? Eu vou ter cliente suficiente? Eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer, conseguir faturar o tanto que eu preciso faturar para poder pagar tudo isso? Ah, eu vou conseguir contratar uma pessoa para me ajudar? Não, mas e se eu não tiver dinheiro para poder pagar? Cara, vai com medo mesmo. Não tem jeito. E sempre dá. Você vai dar conta. Deus encaminha. Eu falo que tudo que a gente pede, tudo que Deus coloca no nosso coração, Ele tá te mostrando que você vai conseguir fazer. Você vai ser Deus te deu o capacitada para sonho, ele. né? Se Deus te Se deu Deus essa... te deu o sonho, se tá ali, ó, seu coração ele tá latejando, você fala, gente, eu preciso, eu tenho que fazer alguma coisa. Vai, faz. Vai dar certo. Que é só você ter coragem. Só vai, minha filha. Só põe o pé na frente, porque Deus põe o chão, né? É assim que o povo, que a maioria fala. É desse jeito, você tem que ir. Eu tenho medo até hoje. Eu tenho medo de não dar conta de muitas coisas que eu faço. E esses dias mesmo, a hora que você falou o coisa que a pessoa te criticou e tal, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, parece que eu não tô tendo tempo suficiente com os meus filhos. Eu chego em casa, eu já tô tão cansada que parece que eu quero só tirar a roupa, tomar um banho, deitar e dormir. Mas eu tenho eles, né? Eu preciso estar com eles. A minha filha é muito grudada em mim, assim. Eu chego, ela já quer estar junto, ela já sobe na cama, ela quer assistir uma televisão, ela quer conversar, ela quer mexer no meu cabelo, ela quer ficar comigo. Então, eu preciso desse tempo de qualidade com eles também. E a gente se culpa o tempo todo, né? Sim. Esse negócio de. Um dia eu escutei isso, uma pessoa até brigou comigo, falou que não era assim, não. Mas existe uma máxima de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente escuta isso o tempo todo. E a culpa tá ali com a gente o tempo todo. Você tem culpa de que você quer investir na sua carreira, mas você tem um filho pra você criar. Você tem culpa de que se você não tá dando conta, a gente acha, né? Que a gente não tá dando conta o suficiente dos filhos, mas a gente dá também. A gente tem culpa de que, eu abri um negócio e agora eu não tô dando conta de manter e fazer tudo funcionar do jeito que eu queria. Tudo é um turbilhão na nossa cabeça, né? Mas se a gente vai devagar, começa, acredita, tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo dá certo. E não é nem eu falo que não é a quantidade, né? É a qualidade do tempo que você tem. Às vezes, por mais que a gente tá, por exemplo, a gente chega cansada, tem dia que também eu chego bastante cansada. E isso até foi o Bruno que me ensinou. Às vezes, por exemplo, só de colocar ali um desenho, eles deitarem com você, tipo, todo mundo na mesma cama e sentir o seu cheiro, o seu aconchego, aquilo ali já os alimenta também.
né? Então, muitas vezes a gente acha, e aí vem a cobrança, né? Que acha, nossa, mas isso é muito pouco. Mas é o que você está conseguindo agora, porque você também está buscando uma outra coisa para eles, que é a questão do futuro, né? De proporcionar uma vida melhor. E tudo isso, né? A gente precisa tentar equilibrar de alguma forma. Então, menos culpa, né? Eu acho que torna um pouco mais leve a nossa missão. Com certeza. Eu comecei a entender tudo isso, claro que com muita terapia, gente, porque eu falo terapia é vida. Terapia é vida. Tudo Só precisa. com muita terapia mesmo. Mas é porque, na verdade, a terapia ela consegue fazer com que você se olhe de uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, você vê que você é capaz de fazer o que você quer. Você vê que você é capaz, eu sou capaz de ser a mãe e eu sou a melhor mãe que eu posso ser, né? Exatamente. E isso é um ponto importante. A melhor mãe que você pode ser, sem comparações. E eu sou a melhor mãe que o meu filho poderia ter. Porque ele é meu, fui eu que pari, fui eu que fiz. E ele vai ser criado do jeito que eu consigo criá-lo. Então, eu sou a mãe que ele deveria ter, que Deus escolheu para ele. E eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser para ele todos os dias. Então, assim, a gente tem crítica de sogro, de mãe, de sogra, de todo mundo, né? Todo mundo acha que criou o filho muito melhor do que a gente tá sendo errada. E isso vai sempre existir. Alguém da rua vai te ver e vai te criticar, mas você fica o tempo todo ali fazendo alguma coisa, seu filho tá aqui, sabe? Mas não sabe ali a rotina que você tem todo dia. Ninguém tá dentro da sua casa para ver o que você passa todos os dias. Ninguém sabe que você acordou 5 horas da manhã pra você poder cuidar do seu filho, né? E tá todo mundo te vendo linda, maravilhosa na internet ou na rua e não sabe o quanto você se dedica para criar aquelas crianças ou para fazer por eles, né? E é por isso que eu falo, você é sempre a mãe, a melhor mãe que você pode ser. Não aceite crítica de ninguém. Se você estiver fazendo tudo o que tá ao seu alcance, você já tá fazendo o suficiente, né? E a gente sempre vai ter essa cobrança, mas a gente sempre consegue. Eu falo que a gente tem que dar uma respirada, né? Para, respira, pensa. Eu falo que lá na clínica é o meu lugar de descanso, não é para onde eu vou trabalhar, é para onde eu vou descansar. Esse era até um ponto que eu ia abordar agora com você, porque quando a gente se sente realizada, né, quando a gente está realizada profissionalmente, até a energia que a gente dedica para os nossos filhos é diferente. Sim. Então, do que adianta, né? Eu não estou dizendo, como eu disse, cada um faz a sua escolha. Mas suponhamos que eu tenha dentro de mim isso que grita para que eu faça e construa a minha vida profissional. E se eu estou dentro de casa com essa frustração, eu vou refletir isso nos meus filhos, queira eu ou não. É uma coisa involuntária. Então, igual você falou, você está tão realizada hoje no seu ponto de vista profissional que quando você vai para lá não é um trabalho, é um descanso. E quando você chega, você tá eu falo que a gente alcança a nossa plenitude, né? Maternidade, profissional, e a gente se sente completa. Né? As mulheres que têm essa necessidade, porque eu também, assim como você, desde pequenininha eu sempre procurei empreender. Então eu vendia piqui, vendia chuchu, mas eu queria ter o meu próprio dinheiro. Então não vamos nem entrar no mérito se é necessário ou não, né? Ah, mas será que se você ficasse em casa, né, o seu esposo conseguiria suprir tudo? Não é nem entrar nesse mérito, mas é uma realização nossa. É a gente se sentir completa, né? A gente olhar e se orgulhar daquilo que nós estamos vendo e saber se não, eu posso ser realmente, eu posso ir além, né? Eu não preciso ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Não, e eu super admiro mulheres que realmente são do lar. Até falei ontem pro meu marido, falei, sabe o que é minha vontade agora? É de comprar um rancho, uma fazenda, e passar ali, que a gente tá voltando de Caldas, passar aqui nesse negócio, comprar um monte de tacho de cobre, e fazer doce. Fazer doce. Não, E porque começar agora a tem cozinhar. tanto vídeo de tutorial que eu tô nessa também. E começar a fazer doce, sabe? Porque eu fui criada assim, eu fui criada no interior e eu amo doce, eu amo esse negócio de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Mas a gente também pode ter esse lado. Né? Eu adoro cozinhar, eu adoro sentar. Gente, eu fazia tanto bolo com o meu filho, ele amava. Eu gosto de fazer massa, sabe? Enroladinho de queijo, fazer esse negócio. Eu sou apaixonada nessas Eu tô super coisas. orgulhosa porque esse fim de semana eu fiz minha primeira rosca. Olha. E aquilo pra mim, porque eu queria, eu falei, gente, mas eu quero que meus filhos sintam o cheiro de rosca assando no forno, igual eu sentia quando eu tava lá na casa da minha mãe.
E aí eu falei, não, eu vou me arriscar, vou fazer. E isso, olha pra você ver, uma conquista tão pequena, mas eu fiquei tão feliz com Não, e é isso. memória afetiva, sabe? Que você tá criando nos seus filhos. Porque por mais que você tava ali fazendo sozinha, né? Que Uhum. talvez eles nem estavam ali junto com você, eles estavam te vendo cozinhar. E a cozinha é o coração da casa, Sim. né? E seu filho tá ali, ele tá sentindo aquele cheirinho gostoso, aí você pega ele, põe ali na bancada ou na pia, sei lá, e põe ele pra passar o coisa em cima da rosca, joga o coco. E aquilo ali A vai gente criando pode ter os memória. nossos momentos de Sim. qualidade também. E assim, é uma coisa que não é porque você sai todo dia para trabalhar que você não tá ali dentro da sua casa e cuidando deles da forma como você queria, que você gostaria, que você quer que seja, né? Porque do mesmo jeito que a gente foi criada, claro que eu tô falando aqui de uma realidade que talvez não seja para todas as mulheres, mas eu fui criada num ambiente. A gente era muito humilde, né? Muito pobre, assim. E a minha mãe sempre fez tudo dentro de casa. A cozinha, a comida da minha mãe, para mim é sensacional. Eu como assim, nossa, parece que eu tô no céu. E é da minha avó também. E a minha avó era desse jeito. Tudo ela cozinhava. Ela fazia chá de tudo quanto é folha que existia no mundo, ela fazia. E eu Curava. amo chá. E ela cozinhava, sabe? Fazia rosca, fazia peta, fazia um monte de coisa. E eu gosto disso. Então, isso pra mim é uma coisa que me traz conforto. E eu quero fazer isso pros meus filhos também o tempo todo. Então, eu trabalho, eu faço as coisas que eu tenho que fazer, que eu gosto, que é onde eu me sinto feliz, né? Eu, Marisa, realizada, porque eu sozinha, eu não sou mãe, eu não sou. Eu lá na clínica, eu nem lembro que eu tenho filho. Eu sou eu, né? Eu sou a Marisa ali que veio muito pequenininha para Goiânia, que começou a estudar, que sempre quis fazer as coisas, que hoje está realizando o sonho dela, né? Quando eu volto para casa, eu já sou outra pessoa, né? Eu sou a mulher que chegou ali realizada, mas eu sou Aí o mãe, lado profissional fica lá fora. né? Aí é a mãe, a Marisa esposa. Que vai cuidar, que vai pentear o cabelo da filha, que vai arrumar, que vai olhar um vestidinho que ela quer vestir, que vai cuidar do João Vicente porque tá ali brigando porque não quer fazer tarefa, sabe? Essas coisas. E isso é o dia a dia da gente o tempo todo. Então, não significa que a mulher que fica ali em casa todos os dias e que faz tudo, que ela quis se dedicar para ser mãe, nossa, eu super admiro. Eu acho assim que é assim. Ela tem uma força, essa mulher, que eu acho que é até maior que a nossa, sabe? Sim. Porque, assim, pra ficar ali, dedicar 100% a casa, 100% a filho, ela tem uma força muito maior que a É nossa. viver isso em tempo integral, É, né? Aquilo que você estava falando é extremamente exaustivo, né? Então, exatamente. como eu disse, a gente não está aqui para criticar a Ela mulher não que tem esse tem período de descanso da isso que mente a igual a gente gente tem. tem. Exatamente, igual nós estamos aqui. Ela está vivendo isso em tempo integral, mas se ela escolheu isso e está bem, né? Se isso para ela, porque às vezes isso também é um sonho, né? Eu conheço mulheres que têm um sonho e que falam, não, e quando eu tiver filho, eu quero me dedicar 100% a eles. E tá tudo bem, né? Exatamente. O que a gente não pode é pegar, mais uma vez, né? A questão da comparação, né? Ah, eu vou olhar a fulana, não, ela faz assim, então eu tenho que fazer também. Então eu sou menos mãe, ou vice-versa. Então, essa comparação, que muitas vezes ela vem até mesmo de nós mulheres, é que realmente é o ruim e é o errado. Não é o que a gente escolheu ser. É verdade. Eu escutei esses dias uma menina falando assim que ela tem raiva do feminismo, porque ele fez a gente sair de casa para trabalhar. Que ela queria ficar o tempo todo em casa cuidando de filho e que o marido pagasse todas as contas. Aí eu falei, gente, é muito engraçado isso, né? A gente viveu um processo tão, tão difícil, né? Para hoje a gente estar aqui, mulheres sadias, né? Com uma mentalidade totalmente diferente, profissionais. Que dia que uma mulher podia fazer uma faculdade, né? Que dia que uma mulher podia ter as oportunidades que nós temos hoje. E que bom que ainda tem mulheres que querem ficar em casa e que querem ser sustentadas pelos maridos e tá tudo bem. Mas a gente, hoje, eu vejo que o meu movimento é totalmente diferente. Eu não me sentiria feliz fazendo isso.
E eu, Marisa, não me sentiria feliz ficando em casa o tempo todo, cuidando dos meus filhos e esperando meu marido chegar e prover minha casa. E isso não tem a ver com um padrão de certo ou errado. Não tem. Nem a ver com você. Tem a ver comigo. É a sua realização. E eu agradeço a quem chegou lá atrás e fez isso por mim, sabe? Ao invés dessa outra que tava reclamando. Porque eu agradeço mesmo. Porque se essas mulheres não tivessem feito esse movimento todo, a gente não estaria hoje aqui, né? Nem sei como seria a evolução do mundo. Mas uma casa não vive sem uma mulher. Ela não é feliz sem uma mulher, sem uma mãe, sem uma mulher presente ali. Você pode entrar na casa que é só de um homem, ela é uma casa morta. Ela não tem um fogão, ela não tem uma panela em cima, ela não tem uma comida que, sabe, não cozinhou, não tem movimento, né? Agora, uma casa que tem uma mulher, ela tem vida. E que tem criança, então, aí que tem vida mesmo, né? Eu falo, a sala da casa tá sempre bagunçada. Não adianta você chegar e achar que a sala vai estar... Não vai estar, não, porque ela tá cheia de brinquedo. O menino tá espalhado para tudo quanto é lado. Esquece a decoração. E isso é engraçado, porque antigamente eu ficava assim, gente, mas eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que... Porque se chegar alguém que tá bagunçado, e a gente fica nessa coisa, né? Vai achar que eu sou desorganizada, né? Porque... Hoje eu falo, meu Deus, minha casa é cheia de menino, deixa brincar, a hora que crescer a gente nem vai ter isso mais, então deixa aí. Brinca, faz o que... Claro que tem as regras, né? Não pode... Tirou, tem que guardar, mas mesmo assim, sempre você vai chegar, vai ter alguma coisa fora do lugar. Coisa fora do lugar. Porque isso é vida, né? Exatamente. É vida. Um dia vai passar, né? Vai, e passa muito rápido. Passa muito rápido. E um dia a gente vai sentir falta. Né? Esses dias eu tava ganhando meu filho, já vai fazer 9 anos. Eu falo, gente do céu. Não, e a minha, né, que foi agora pra faculdade. Eu falei, oi, parece que eu acordei ontem. Peraí, eu ganhei essa menina esses dias, gente. Exatamente, parece que ontem ela tava nos meus braços, hoje já tá voando. Então, realmente é muito rápido. Então, quando as pessoas falam isso pra gente fica assim, ah, não, é rápido pra quem tá de fora. Não, quando você passar por essa experiência, você vai ver que tudo passa, né? E um dia a gente vai começar a sentir falta disso. Hoje a minha mais velha já não fica tão mais em casa, já tem os compromissos dela, né? Já quer ir ao cinema, já tem o grupinho de amigos. Então eu já começo a perceber, os outros 2 pequenos estão lá com a gente. E isso é um movimento natural da vida, né? Então, a gente ter um pouco mais de leveza nessa fase é muito importante também. Menos cobranças, né? E aí vem mais uma vez o padrão, né? Eu lembro que quando eu tava assim, a Giovana, eu tinha acabado de ganhar a Giovana, e naquela loucura que você sabe do primeiro filho, a gente, né, imatura, sem saber o que fazia. Eu ficava preocupada, tipo, de alguém chegar na minha casa, a casa está bagunçada, porque eu estava com um recém-nascido e eu não conseguia controlar tudo, deixar tudo de forma organizada. Então eu pensava assim, nossa, mas se alguém entrar aqui, vai ver que eu não lavei a louça ainda. Vai ver que as coisas ainda estão desorganizadas, a roupa do bebê ainda tá para lavar. E olha que loucura isso, né? Assim, olha que nível chega, né? A nossa cobrança. A nossa cobrança. Sendo que não era por uma escolha. Às vezes eu tinha passado a noite em claro, com o bebê com cólica, um monte de coisa, tava tudo bagunçado. E eu preocupada que alguém ia chegar e ia... E é a mesma coisa do padrão estético também. Isso acontece muito quando a gente vira mãe, né? Muito mesmo. Sim. E tem muitas mulheres que começam uma cobrança, assim, absurda. Eu lembro que quando eu ganhei o João Vicente, eu engordei muito pouco na minha gestação, nas duas. Do João eu engordei 9 quilos e da Maria foi 6, porque eu não consegui comer. Só que depois que eu ganhei, o João principalmente, eu engordei, assim, tudo que eu deveria ter engordado na gravidez. Porque eu comia de um jeito, assim, que eu falava, Jesus, o mundo vai acabar sem comida e eu preciso comer. Porque ele mamava tanto. E eu sentia muita fome. E aí eu engordei demais. E aí eu comecei a ter essa cobrança pra mim de que eu tava horrorosa, de que eu tava gorda, tava muito fora do meu padrão, né? De que eu sempre fui muito pequenininha, muito magrinha. Então, aquilo ali pra mim tava muito desconfortável. E aí a gente não consegue voltar pro nosso eixo, né? Depois que a gente é mãe. É um processo tão devagar. É intenso. E é tão intenso. E a gente ainda tem essa cobrança, né? De ficar assim, não... Cara, agora eu vou só dar mamar pro meu filho. Eu vou só cuidar dele. Depois eu penso que eu tenho que emagrecer. Vai dormir, e eu também vou, porque eu também preciso cuidar dele depois. Então tá tudo bem. Depois eu emagreço, né? Depois eu faço alguma coisa por mim. Mas a gente fica... nessa cobrança o tempo todo, porque as pessoas ficam cobrando da gente o tempo todo. Nossa, mas você tá gorda? Nossa, mas você não tá muito bem não, né? Olha as piadinhas sem graças, né? Era 2? Gente, aí você pensa assim, por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Principalmente com uma mãe
recém-parida, né? Vamos dizer assim, acabou de ter o filho, tá ali com uma descarga hormonal absurda. Ela não tá sabendo nem quem é ela, mas imagina se ela vai saber que ela tem que voltar para um padrão de beleza que a sociedade fica cobrando. Gente, se as mulheres que saem da maternidade linda, maravilhosa, com a barriga chapada ali, alguma coisa tá errada. Porque não explica, né? Ou ela viveu a vida inteira dentro de uma academia, ela volta com o corpo muito rápido. E isso tem muito a ver também com o organismo de cada uma. E aí, mas isso é uma porcentagem muito mínima. Muito Porque mínima. nós, mulheres reais, normais, que não vai pra academia a vida inteira, a gente vai ter um processo muito demorado para voltar. E é tudo assim. É até quando você quer empreender, tudo demora. Você não vai ter cliente suficiente no primeiro mês. Você não vai receber o tanto que você gostaria ali no primeiro mês. Mas não desiste, não. Não desiste, porque é um passinho atrás do outro, devagarzinho. E aí, assim, você vai conseguindo fazer as coisas devagar. Quando você vê, já passou um ano e você tá com a agenda lotada, cheia de clientes que você são fiéis suas, que são pessoas que você gosta e que você sempre vai estar atendendo elas ali o tempo todo. E elas não vão voltar. E é a mesma coisa que acontece na maternidade. Você tá ali o tempo todo cuidando do seu filho, você tá ali o tempo todo cuidando dele, né? Porque quando a gente ganha um filho, a gente esquece que a gente existe, né? Você esquece. Esquece. Você tomar um banho é um negócio, assim, é um evento. Então, você quer cuidar só daquela criaturinha que acabou de nascer. E aí, quando você começa a voltar a se ver de novo, é um processo. É tudo devagar. Então, tudo na vida da gente é processo. Então, se você quer ser mãe, vai ser um processo. Depois que você for mãe, é um processo. Quando você quer abrir um negócio, é um processo. É tudo devagar. Ah, eu abri um negócio e aí eu fiz o curso de fulana e comecei a trabalhar, mas eu não tenho clientes. Faz um movimento, né? Vamos atrás, vamos ver como que você vai. Não é do dia para noite. As coisas não funcionam assim no passo de mágica. Porque tem gente que faz. Eu mesmo já gastei, nossa, alguns R$ 1.000, né? Vamos dizer assim, com muitos cursos, infinitos congressos. Se eu vou nesses lugares e eu não coloco o que eu vejo em prática, que sentido que fez de eu fazer aquilo, né? Que sentido que fez eu investir todo aquele dinheiro, sendo que eu não tô colocando em prática o que eu realmente fiz. Igual a minha última aluna agora, lá do curso de Regenera, eu falei pra ela, você vai chegar, você já vai começar a movimentar seu Instagram, porque ele é sua vitrine hoje, né? Porque hoje, graças a Deus, as pessoas conseguem ver a gente pelo Instagram, e a internet tá na mão de todo mundo. Todo mundo tem um celular. Então, hoje se você tá ali... tem a possibilidade de ter a mesma visibilidade de uma pessoa grande ou pequena, porque o Instagram, nesse ponto, ele é democrático. Né, no sentido de você, para começar, você basta criar um perfil e começar a criar seu conteúdo. Entrega. E manda para as pessoas. Pega ali, fez o conteúdo, vai mandando por direct. Para a pessoa saber que você existe. Eu falei para ela, olha, você já começou a divulgar que você vai realmente fazer o curso? Não, eu falei, então como é que as pessoas vão saber que você está fazendo um curso, que você está levando uma novidade para outra cidade? Já começa o aquecimento. Você está levando novidade para outra cidade, para um lugar que ninguém nunca ouviu falar sobre isso, no interior. Quem que vai saber que você trabalha com isso? Então, já movimenta. Faz aí, pega o telefone. Ah, eu tenho vergonha, então escreve. Não precisa aparecer, escreve. Faz lá um story escrito, olha, eu tô aqui em Goiânia fazendo um curso assim, que é para reconstrução de sobrancelhas e tal. Vocês não têm noção do quanto que isso é legal, sabe? Faz esse movimento para as pessoas saberem que você existe. E aí, e ela já tem cliente, ela fez o curso comigo tem 2 semanas. E ela já começou esse movimento. Olha o tanto que isso é interessante. A irmã dela, que veio de outra cidade, elas moram a 400 quilômetros de Goiânia. Ela conheceu uma outra cliente minha, viu a reconstrução de sobrancelhas dela, amou, começou a vir. Ela vinha uma vez no mês. Todo mês ela estava aqui para fazer reconstrução comigo. A irmã amou, falou, vou trazer para cá. E veio e fez o curso. Então, eu peguei 3 pessoas praticamente de um único investimento que é para uma única cliente. Então a gente pensa assim, mas é difícil. Tem muito a questão da indicação, né? Mas é difícil ter cliente. Não, não é. É só você ter quem você realmente quer trabalhar. Começar. Exatamente, começa.
Só começa. E aí você vai ter esse movimento. Então, uma que trouxe a outra, que fez um curso. E assim, o ticket só vai aumentando, né? A pessoa só vai Exatamente. aumentando ali o nível de investimento que ela vai fazendo. Porque uma começou com investimento, a outra foi outra, a outra já foi outro investimento totalmente diferente. Então, aí você já vai vendo que lá no final do mês é totalmente diferente o que você tem de margem, né? Ali no final do mês para o seu lucro. Então, no meu começo, eu não ganhava R$100, gente, direito. Era assim, era uma luta. Tava ali trabalhando todo dia e fazendo e tal, e aí R$100 por dia era muito dinheiro. Nossa. Aí quando você vê hoje o faturamento e a diferença que você faz, porque quando você tem clientes específicas para um trabalho que você faz com vontade, com coração, com o que você realmente gosta, sempre vai ter cliente que vai ter disponibilidade de investimento financeiro, né? E de vontade mesmo de estar ali junto com você. Porque a pessoa ela começa a se identificar, né? Com o profissional. Exatamente. Acaba sendo um relacionamento que vai sendo construído. E hoje, para que você tenha essa estrutura, você só tem essa estrutura porque a Marisa, que não ganhava R$100 lá atrás, não desistiu. Exatamente. Então, nós estamos falando o quê? De quanto tempo de trajetória profissional? Foi 2019, aí veio a pandemia, parou tudo, né? Então, vamos aí por 4 anos, 5 anos. Não é muito Nossa, tempo. não é? Obviamente, acredito que com um ano você já estava ali tendo um ganho satisfatório. E a partir daí veio a construção e você investiu em conhecimento. E foi assim, da crescendo. onde você vai, eu saí do salão, lembra que eu aluguei uma sala no salão. Todas as minhas clientes desse salão foram junto comigo para minha casa. Porque eu saí do salão e fui para minha casa, porque não deu certo, né, lá no salão e as nossas visões eram muito diferentes. A forma como eu queria atender as minhas clientes eram muito diferentes da dona do salão. Então, eu falei, não tá casando, né? Era o momento de você... Era o momento de eu mudar. E aí, saí, voltei para minha casa. Eu falei, não tenho aonde alugar, não tô achando um espaço que eu gosto, que eu gostaria de fazer alguma coisa legal. Vou para minha casa, eu não vou parar. Porque se eu parar... Você vai perder aquele vínculo eu vou que você já tinha perder o construído, vínculo, né? e A carteira aí... de clientes que você já E aí, tinha aquelas construído. clientes minhas, elas vão procurar outra pessoa. Ó, eu tô saindo daqui, mas eu tô indo lá pra minha casa, aqui pertinho, tá? Vocês não vão me deixar, não. Foi assim. E não deixa. E Não elas deixa. foram, e todas elas foram. E, inclusive, eu até falo isso pra elas. Eu falo, gente, eu agradeço tanto, assim, de saber. E elas mesmas, elas vão na clínica hoje, elas falam, Marisa, eu fico tão feliz, porque eu sei o seu caminho, né, aqui dentro. Eu sei que você tava lá no salão, a gente veio na sua casa, e hoje a gente vem aqui e vê o que você construiu, o que você tá construindo é muito legal. Inclusive, umas até falam assim, eu acho que você cobra até barato pelo que você... Falo, calma, não é tanto assim. Por quê? Porque vê essa evolução da gente, né? Você só não pode parar. Exatamente. E é uma coisa bacana desse segmento que você, né, que você trabalha, que é essa questão da fidelização. Porque, como você falou, uma vez que a confiança está estabelecida, que você conquistou a cliente, ela não vai te deixar. Não deixa. Né? E mulher tem muito disso, né? Assim, a gente é muito fiel. Não, eu faço as minhas sobrancelhas com a fulana. E é isso. Então, a gente é muito, né, de realmente seguir e acompanhar a pessoa. E isso é uma vantagem hoje dentro do mercado. Então, conseguir essa carteira de clientes, essa fidelização, é uma coisa que é totalmente possível. E eu falo que a estética é um namoro. A gente, primeiro você namora a pessoa ali por muito tempo. Principalmente agora que a gente tem Instagram. Você entra no Instagram daquela pessoa, você fica namorando ela ali um tempão, você vê o que ela faz, se ela realmente faz o que ela fala, se ela entrega todo aquele resultado que ela tá falando ali. E aí, depois que elas veem ali por um tempo, ela entra em contato com você já muito específica, já querendo agendar um horário. Porque ela já te namorou por um tempo, ela já sabe o que você tá ali fazendo. Isso na estética é em qualquer coisa. É até um botox, que é uma coisa assim mais difícil, né, de se fazer, a pessoa fica ali olhando. Ah, não, ela já faz tem um tempo, eu vou nela porque eu tô confiando. Ou por indicação, né? Indicação é o melhor dos mundos, gente. Melhor dos mundos. O cliente que vem por indicação, ele é assim, ele é maravilhoso, porque ele só chega e quer fazer o procedimento. Você não precisa convencer, porque ele já confia. Que indicou, já convenceu ele. Exatamente. Então, assim, é a melhor coisa. Mas você tá ali,
Por isso que você tem sempre que estar alimentando o Instagram e sempre Sim, alimentando criando conteúdo. a pessoa. Que gerem desejo, né? Que conteúdo que mostre o seu trabalho, que mostre os resultados daquilo que você está fazendo. Porque imagina a pessoa que está ali namorando, né? Aquilo que você faz, primeiro ela precisa adquirir confiança, segurança. E tudo isso ela vai querer ver através do seu Instagram, através do seu perfil. Porque é a vitrine que a gente tem hoje, né? Exatamente. Eu fico pensando, eu falo, gente, antigamente como é que esse povo fazia, hein? Pra poder conquistar cliente. Panfleto, Gente, carro de era som. muito difícil. Então, hoje a gente tem essas facilidades, né, Marisa? Bom, e pra gente encerrar, eu sempre peço às convidadas para que, embora você transbordou demais aqui, você já falou coisas assim incríveis, né? Que qualquer mulher que assista, eu tenho certeza que se ela estiver buscando, né, uma mudança, estiver buscando uma oportunidade, eu tenho certeza que ela vai visualizar isso. Mas eu queria que você desse um recado, né, para mãe que está agora em casa, né, que muitas vezes, às vezes está até um pouco perdida de si mesma, às vezes um pouco desesperançosa em relação ao mercado profissional, medo de começar. Então eu quero que você imagine a Marisa lá atrás, do passado. A Marisa cheia de incertezas, né, insegura, com um sonho, mas não sabia por onde começar. Então eu queria que você desse um recado para essa mãe. Olha, eu tive um período muito, muito difícil durante todo esse processo, né? De me reencontrar como Marisa mesmo, como mãe. Depois que eu tive os meninos, eu passei por um processo bem complicado e eu tive depressão pós-parto do João Vicente, aquele terrível baby blues, né? E eu me sentia muito, muito perdida, muito. E mesmo eu sendo uma menina tão forte, né? Que saiu de casa com 13 anos, decidida, sozinha. E sempre trabalhei, sempre fiz as minhas coisas, eu sempre tive muito medo. Sempre tive medo de não dar conta, sempre tive todas essas inseguranças que eu tenho certeza que a maioria das mulheres tem. Mas eu não desisti de mim. Eu acho que eu me olhei no espelho um dia e falei assim: o que eu tô fazendo por mim? O que eu tô fazendo pra mim como Marisa? Quem é a Marisa que veio lá do interior, queria tanto um sonho de formar, de ter uma vida legal, de conseguir comprar as coisas para minha mãe, porque o meu objetivo era esse, a minha vida era essa. Cuidar da minha mãe. E cadê essa menina? Onde que ela ficou? Né? E eu tive essa conversa comigo mesma nesse tempo. E quando eu entendi que eu podia ser mãe e eu podia voltar a ser eu de novo, que eu não estava totalmente perdida ali no meio daquele turbilhão, né, de sentimentos, de inseguranças, de não dar conta de tudo, de cuidar de filho, de casa, sabe? Eu me reencontrei e eu acho que essa mulher também precisa fazer isso, sabe? Olhar para ela de novo, entender de onde ela veio, o porquê que ela tá ali, o que ela quer fazer por ela. Porque a gente trabalha pelos nossos filhos, pelo dinheiro. Mas o que eu faço ali todos os dias é por mim. É o cuidar das outras pessoas. Eu fui para a área da saúde porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, era cuidar. Eu sou assim, eu cuido de todo mundo. Então, quando eu entendi que eu olhei para mim de novo e falei, eu preciso cuidar de mim novamente. E eu cuidando de mim, eu consigo cuidar de outras mulheres. E foi assim que eu consegui fazer e tá aqui onde eu tô hoje. Então eu tive essa conversa comigo mesma, sabe? Eu olhei pra mim e falei, eu vou voltar a ser a Marisa que eu era antes. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar das minhas coisas. Eu andei muito de ônibus em Goiânia, eu ralei demais por aqui, eu sofri muito na faculdade, eu fiz monitoria na faculdade para conseguir pagar a minha faculdade, sabe? Então, eu sempre gostei muito de estudar, muito de fazer as coisas por mim e eu acabei me esquecendo nesse caminho. E aí, quando eu parei e olhei para mim de novo, eu falei: eu não preciso de ninguém
ou do meu marido, ou dos meus filhos, ou para fazer por mim. É eu comigo mesma. Eu preciso fazer de novo, eu preciso voltar a ser eu de novo. E você precisa voltar a ser você de novo. É só parar, pensar, sabe? Pega só um dia, assim, uma horinha do seu dia, senta, chora, conversa com você mesma, olha pra parede, vê a sua criança, sabe? Ali que brincava na rua e queria muito ser bailarina, que eu também queria ser bailarina. E tenta se achar novamente, porque quando você se encontrar de novo, você vai conseguir conquistar tudo que você quer. Tudo. E aí vai com medo mesmo, porque o medo, ele nunca vai sair de você, ele sempre vai estar ali, mas ele não pode ele não pode te incapacitar de fazer nada. Então, é com medo, mas é você e você mesmo. Não espera pelo marido, pelo filho, por ninguém, porque se Faça por você você. faça por você, porque se você ficar esperando, ninguém nunca vai ter aquele objetivo de fazer por você do jeito que você gostaria que fizesse. Então vai. Na hora que você for, alguém vai te ajudar. Alguém para e fala, nossa, ela realmente quer fazer um negócio, eu vou ajudar ela. E aí ajuda. E assim Uau. você consegue. Uau! Bom, com esse recado lindo, né, que a Marisa acabou de entregar aí para todas as mães, todas as mulheres que estão hoje com esse sentimento, estão se sentindo assim. Eu encerro então esse episódio especial do Dia das Mães. Agradeço você, Marisa. Vou colocar aqui o seu Instagram, aonde as pessoas podem encontrar você. Quem quiser fazer curso, quem quiser, enfim, como cliente ou como aluna, é só fazer contato pelo seu Instagram? Uhum. Ok. Muito obrigada. Obrigada eu. Foi um prazer. Prazer é todo meu e até breve.